Vamos abrir a nossa Bíblia. Como eu costumo dizer, quem tiver e quem quiser, fica à vontade. Amigos que tendo 2 ou 3 testemunhas já está bom. Amém? Salmo de número 49. Não costumo. Quem tem ouvido as pregações, eu não costumo usar salmos para pregar. Mas hoje nós começaremos com um. Salmo de número 49. Versículo 4 ao 12. Salmos de número 49, versículo 4 ao 12. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e aqueles que se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir. O que significa a palavra remir? Já foi ensinado? Recuperar, tomar de volta, resgatar. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate por eles. Pois a redenção da sua alma é o quê? Caríssima. E os seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, eternas, e as suas habitações são de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Versículo 15. Mas Deus remirá, resgatará, pagará o preço pela minha alma, do poder da sepultura, pois Ele me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendize, ele agrade, ele satisfaça a sua alma, e os homens o louvem, quando faz bem a si mesmo. Irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amém? Salmo 49. Um salmo que nos leva a meditar, um salmo que nos leva a crer no título da mensagem dessa noite. Vai valer a pena. Amém. Glória a Deus. Amém? A palavra nos garante, meus amados, que vai valer a pena. Amém. Futuro. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que não andam em glória nesse presente século. Aqueles que não se honram e não fazem bem a si mesmo. Irmãos, o preço do resgate era muito alto. O salmista diz que aqueles que são ricos, quando eles começassem o processo de negociação com Deus, pelo resgate dos seus irmãos ou de si mesmo, os seus recursos acabariam no começo da conversa. Sim, por mais bonzinho que nós fôssemos, e eu nem consigo me enquadrar
no quadro dos maus bonzinhos. Ainda assim, por mais bonzinhos que tu tenhas conseguido ser, ou que tu achas que tu és, que tu se esforce a ser, sem temer ao Senhor, a tua dívida é grande. Amém? A Bíblia diz que ela só se estende dia após dia. Dia após dia, a nossa dívida vai se alongando. Amém? Que a gente venha crer, meus amados, que indiferente das circunstâncias, nós vamos aprender nessa noite, meus amados, que vai valer a pena. Tudo aquilo que nós passarmos aqui, nós não devemos temer, nós não devemos invejar, nós não devemos desejar aqueles que se honram, aqueles que enriquecem, aqueles que conquistam, aqueles que vivem como se a sua vida nunca fosse acabar. Não é isso que o salmista diz? Acham que a sua habitação será eterna, dão seus próprios nomes às suas terras, achando que serão imortais. Nós achando ou não achando, nós morreremos. Amém? O Senhor resgatará a nossa alma. Quem aqui tem uma alma? Levanta a mão quem tem uma alma. Eu participo dessa brincadeira. Levanta aqui quem tem uma alma. Levanta a mão quem tem uma alma. A maioria já não levantou, foram induzidos pelo pastor. Eu vou dizer uma coisa, com toda humildade, vou te falar uma coisa. Se tu for no que eu falo, tu vai se dar bem, porque eu creio que Deus tem me inspirado. Caso contrário, tu está perdido, já falei. Quem é que tem uma alma? Levanta a mão. Vou perguntar de novo. Quem é que tem uma alma? Quem é que não tem uma alma? Errou. Eu tentei até ajudar. Eu até tentei dizer que vocês deviam fazer que nem eu fizesse. Eu sei que a gente confunde as coisas. A gente acha que a gente tem uma alma e a gente é um corpo. A gente é uma alma e a gente tem um corpo. Amém? E Deus soprou nas narinas do corpo, e o homem foi feito alma vivente. Mas nós vivemos como se nós fôssemos um corpo e até temos uma alma. Ela está aqui. Não. O Senhor não vai remir o nosso corpo. O Senhor vai dar um corpo novo. A alma vai ser nova. Quando chegar a nossa ceia, meus amados, a ceia da morte, quando o Senhor gritar 37, vai falar, sou eu, a alma vai estar descansando no Senhor. O corpo vai apodrecer. Alguns até queimam. Presta para mais nada mesmo. A nossa alma vai estar lá, adormecida, esperando o resgate, que já foi pago. Amém? Esperando o momento certo de ser resgatado. Que a gente pare de viver, meus irmãos, como se fôssemos um corpo. A nossa alma, ela está em cativeiro. Vamos falar de cativeiro nessa noite. Sabe por que tu ainda chora? Sabe por que tu ainda geme? Sabe por que tu ainda és oprimido? Porque a tua alma, aquela qual o dia o Senhor vai resgatar, ela está sim cativa, ela está presa nesse corpo. E esse corpo foi ou não foi corrompido? Davi fala, em pecado gerou a minha mãe, desde o ventre. Não há um justo sequer, todos estão em pecado. Um corpo corruptível que se corrompe. O apóstolo Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero, faço. Maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Amém? O Senhor vai resgatar a minha e a tua alma. Tens cuidado dela.
A tua alma tem se fartado do Senhor? Ou é o teu corpo que tem se fartado? De quem temos cuidado mais, meus irmãos? Quando a gente vem domingo, hora de ir para o culto, nós ficamos mais tempo cuidando do nosso corpo ou da nossa alma? Nós ouviremos nessa noite, falaremos nessa noite sobre primeiro, prioridade. O primeiro anula o segundo? Por existir primeiro, anula o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Mas o primeiro é mais importante. Amém? A tua alma é mais importante do que o teu corpo. Fazemos de tudo para não perder nosso corpo. Estamos doentes. Um dos requisitos hoje para tu escolher o emprego, qual é que é? Qual é um dos requisitos? As mulheres principalmente, o homem é relaxado. Qual é um dos requisitos que a mulher, quando vai olhar um serviço, ela diz, pô, isso aqui tem um benefício. Qual é que é? Plano de saúde. Claro, tem que cuidar do corpo. E tem que cuidar do corpo. Mas não antes cuidar do corpo do que da alma. Amém. Se nós cuidássemos da nossa alma como nós cuidamos do nosso corpo, meus irmãos, nós teríamos a plena certeza da remissão naquele dia. Amém? Livro de Jó, no capítulo 42. Livro de Jó, antes do Salmo. Último capítulo do livro de Jó, do 1 ao 6. Então respondeu Jó e disse, livro de Jó, antes dos Salmos, capítulo 42, versículo do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu, bem experimentei eu, que tu tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu? Sabe onde é que Deus falou? Sabe onde é que Jó cita isso? Foi no capítulo 38, quando Jó queria argumentar, se justificar diante dos seus amigos. Sempre lembrando, Jó não amaldiçoou Deus, como Satanás queria. Mas Jó não estava entendendo o que estava acontecendo. Amém? Jó não entendia que aquele cativeiro momentâneo o levaria a experimentar algo permanente. Quem é aquele, dizes tu, ó Senhor, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, Senhor, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. Eu, Senhor, mudou, virou, transformou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto antes possuía. Amém? Amém. Será que valeu a pena? Amém. Será que valeu a pena Jó ter perdido seus 10 filhos e não ter blasfemado contra o Senhor? Será que valeu a pena Jó se coçar com cacos de telha, suas feridas, suas chagas? Será que valeu a pena Jó suportar aquele período de cativeiro sem blasfemar, para que ele pudesse ver o Senhor? Amém, irmãos? A promessa é que um dia nós o veremos como ele é, face a face.
Eu creio que sim, nós ainda estamos no período de ouvir falar. Contemplamos algumas coisas, mas nós ainda não vemos como realmente é. Nós o veremos, irmãos, quando o Senhor mudar o nosso cativeiro. Amém? Capítulo 3 de Jó, verso 11. Capítulo 3, versículo 11. Diz assim: porque, olha uma das coisas loucas que Jó dizia: por que não morri eu desde o ventre, e em saindo ao ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e porque os peitos me amamentaram? Porque já agora jazaria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso em mim. Com os reis e conselheiros da terra para si edificam casas nos lugares assolados. E ele continua. Sabe por que Jó chegou a desejar não ter nascido? Sabe que muitas vezes na tua angústia, no teu cativeiro, no teu processo de chamamento ainda do Senhor, ou já no teu processo de transformação, no teu processo de peregrinação até a terra prometida. A peregrinação acontecia onde mesmo? No deserto. Deserto é lugar de privação, mas deserto é lugar de ser alimentado, sustentado por Deus. O que o apóstolo Paulo fala? Me alegrarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Amém? Jó desejou não ter nascido, meus irmãos, porque ele ainda não entendia as coisas maravilhosas que Deus tinha para revelar na vida dele. Amém? Jó tinha 7.000 jumentas. Quando ele conheceu o Senhor, ele passou a ter quantos? 14. O Senhor deu mais filhos para ele. Morreu 7 homens e 3 mulheres. Nasceram 7 homens e 3 mulheres. Os filhos ele não deu em dobro, porque daí era incomodação em dobro. Brincadeira. Só que a Bíblia diz que essas 3 últimas filhas de Jó eram as mais belas de toda a terra. Sim ou não? Não havia mulheres como as 3 filhas de Jó. A glória da segunda casa, diz a Bíblia, é maior do que a da primeira. Só que se nós formos ler o primeiro templo, se a gente acha que a glória da casa é o templo de Salomão, a glória foi maior aonde? O primeiro. Depois teve o segundo, feito por Esdras, Neemias. Depois, na época de Jesus, foi dada uma repaginada. Entendemos pela Escritura que o terceiro templo será novamente restaurado. Mas não é esse templo, irmãos. Amém? Não é essa habitação. Não será nesse mundo. Será na glória. E nós temos entendido pelos sinais que está logo ali. O que temos feito da nossa alma? Em quem temos crido? O que tem nos perturbado até tal ponto de não crer que o Senhor está no controle das nossas vidas? Amém? Podes questionar como Jó fez. Irmão, se questionamento nos matasse, nós não estaríamos mais aqui, sim ou não? Quantos aqui já questionaram, por que nasci, por que não morro? Por que Deus não me leva, eu pelo menos vou descansar? Se morrer nessa angústia, não vai descansar. Se morrer com esses questionamentos, não vai descansar. Vai descansar até a ressurreição do juízo. Amém? O Senhor quer que a gente passe por esse cativeiro chamado mundo, cativeiro chamado corpo, para que os nossos olhos contemplem as maravilhas do Senhor. Amém, irmãos?
Mateus 19. Primeiro Evangelho. Mateus 19, versículo 25. Vamos ver se o Senhor Jesus concorda com essas coisas. Concorda ou não concorda? O Senhor Jesus disse assim, olha. Jesus falou, a lei e os profetas testificam de? Sim. A lei e os profetas testificam de mim. Então aquilo que o Antigo Testamento, irmãos, anunciava, Cristo vem e confirma tudo. 19, versículo 25. Sequência da parada do acontecimento do jovem rico que foi ter com Jesus. Os seus discípulos, ouvindo isso, que Jesus falou que era muito difícil. O que Jesus falou que era muito difícil? Quase impossível. O rico entrar no reino dos céus. O Salmo 49 falou a mesma coisa? O Salmo 49 não falou a mesma coisa? Sim. Os seus discípulos, ouvindo o que Jesus falou, se admiraram muito, dizendo: quem poderá, pois, se salvar então? E Jesus, olhando para eles, disse aos homens, olha o Salmo 49, aos homens é isso? Impossível. Os discípulos falaram: mas Senhor, se os ricos não se salvam, se os ricos que têm condição de te agradar com bons holocaustos, como foi falado no começo, o que Deus queria no Antigo Testamento? Sacrifício, gordura de animais, ofertas pacíficas. Vocês sabem o que é ofertas pacíficas, né? Sim ou não? Sabe, Alexandre? Não. Ofertas pacíficas eram ofertas que não precisava matar. Eram frutas, comidas, alimentos. Ofertas pacíficas, sem morte de animais. E os ricos podiam dar as melhores. Os ricos podiam ajudar o órfão, a viúva, necessitado. Tudo isso agrada o Senhor? Tudo isso agrada o Senhor. Mas isso não salva. O que salva é a cruz de Cristo. Salmo 49. Podem gastar todo o seu dinheiro, mas não vão resgatar o seu irmão. O Senhor remirá aqueles que nele confiam. Jesus falou: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é. Então Pedro ficou convencido. E Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós receberemos por isso? E Jesus disse: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, quando Deus mudar totalmente o cativeiro, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês se assentarão sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 24, não fica com ciúme deles, tem para nós também. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e ainda de bônus herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Amém? Estamos dispostos, se necessário, se exigido, por amor do Senhor. Pastor, explica o que é negar pai, mãe, irmão, marido, terra, casa por amor de ti. João negou sua mulher ou não? Sim.
Ela disse: amaldiçoe-se Deus e morre, homem. Já era para ti. Ele deu ouvido à sua mulher? Ele deu ouvido? Ela disse: Jó, olha o teu estado. Se coçando num caco de telha, sentado na beira da estrada. Amaldiçoe esse Deus aí. Se ele te amasse, ele não te deixaria nesse estado. Quantas vezes pessoas dizem isso para ti e tu vai na fiusa delas? Pode ser o marido, pode ser a esposa. Está disposto? Se o teu marido ou a tua esposa falar para ti, tu ou ele, com quem tu fica? Se nós perdermos um filho ou 10 filhos, como Jó perdeu, continuaremos amando o Senhor? Se eu perder minha filha, eu vou me entristecer? É claro que eu vou. Eu vou chorar? É claro que eu vou. Eu vou sentir saudade dela até o dia que eu morrer? É claro que eu vou. Mas essa angústia vai tomar conta de mim? Essa perda momentânea, temporária e passageira, vai fazer com que eu pare de servir o Senhor com toda integridade, sinceridade e fé? Nos meus momentos de saudade, eu vou ficar questionando por que Deus permitiu? Será que realmente Ele existe? Irmãos, é um período de cativeiro, vai acabar. Ainda choraremos por algum tempo. Ainda clamaremos por algum tempo. Agora tu vai dar glória a Deus. Ainda vamos acordar cedo para trabalhar por um tempo. Ainda haverá intrigas por um tempo. Esse cativeiro vai passar. É no cativeiro que Deus nos prova, nos aprova e se revela como um Deus de graça. Tu vai dizer: mas eu não entendo um Deus que permitiu um cativeiro. Tudo bem, não entenda esse. Entenda um Deus que vai te tirar do cativeiro. Amém? Quem te botou no cativeiro foi teu pai Adão. E quem vai tirar do cativeiro é teu pai, Cristo Jesus. O pecado entrou pelo homem e ele sairá por um homem. Creia na recompensa, vai valer a pena. Tu vai receber 100 vezes mais. Como é que vai ser, pastor? Eu não sei. É bom ter um filho? Lá no céu vai ser 100 vezes melhor. É bom ter a casa própria? É bom, eu tenho também. Mas se tu abrir mão dela, vai ser 100 vezes melhor no céu. É bom ter conforto? É bom. Mas no céu a recompensa vai ser 100 vezes melhor. E de lambuja tu leva a vida eterna. Amém, irmãos? Aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Se alguém falar para ti que tu não merece, tu diz: pelo menos em uma coisa nós concordamos. Eu não mereço, mas eu vou receber esse presente. Não dê ouvidos. Pai, mãe, irmão, marido, quem for daí. Não dê ouvidos. Quando eles falam que tu não merece, diz: realmente eu não mereço, é graça. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 31. Não dorme aí, que senão eu vou chamar pelo nome. Mateus 6, 31. O Senhor Jesus diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Aqueles que não têm uma aliança com o Senhor. Os gentios procuram essas coisas. De certo, com certeza, o teu Pai Celestial bem sabe que o teu corpo necessita todas essas coisas. Irmão, o teu Pai que te colocou dentro desse corpo, Ele sabe que esse corpo precisa se vestir. Ele sabe que esse corpo precisa comer. Ele sabe que esse corpo precisa ter saúde,
para continuar de pé. Ele sabe essas coisas. Mas o teu papel, o meu papel, nós que somos alma e não somos corpo, nós que somos almas e habitamos em um corpo temporário, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas secundárias, terciárias, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Presta atenção nesse finalzinho. Basta cada dia o seu? O seu? É um cativeiro ou não é que ainda estamos? Jesus falou, meus amados, não vos inquieteis com coisa alguma. Pastor, eu não devo trabalhar? Claro que sim. Quem não trabalha não come, diz a Bíblia. O problema é quando essas coisas nos inquietam. O problema é quando aquilo que é obrigação não é obrigação. Buscar o reino de Deus, meus amados, e a sua justiça é obrigação para o cristão. Isso tem que nos inquietar. Inquietar no sentido de correr atrás. Não é isso que Jesus quer falar? Não vos inquieteis, não fiquem correndo atrás dessas coisas. Façam. Sejam prudentes. O primeiro, como eu falei antes, antecipei, não é porque eu busco o reino em primeiro que eu anulo o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Não é porque eu busco o reino que eu não vou trabalhar, me alimentar, me divertir, ter um lazer, ter uma família. O problema é quando a ordem é invertida. O problema é quando eu não vivo dia após dia. Pai nosso que estás no céu, e Jesus vai. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nós nos preocupamos com o pão daqui 20 anos. Sim ou não? Se preocupamos com a nossa aposentadoria. Pastor, a gente tem que explicar, né, irmãos? Porque senão alguém vai dizer, poxa, o pastor disse que não é para mim pagar o NPS. Não, pague sim. Pague, não se preocupe se tu vai chegar a usufruir. Eu quero dizer que nós nos preocupamos com a nossa vida e não com a nossa morte. Ficamos inquietos. Trabalhamos e queremos mais e mais e mais e mais e mais. Para no fim curtir, se não tiver fim. E se toda essa tua busca impediu que tu buscasse o reino em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar. O primeiro não anula o segundo e o terceiro, mas o segundo, o terceiro, o quarto anula o primeiro. Amém? Tu não ganha o segundo, tu perdeu o primeiro. Copiou? Tu não ganha o segundo lugar, tu perdeu o primeiro. Tu não é coroado no terceiro lugar, tu é coroado no primeiro. Amém, irmãos? Creia que esse período que estamos aqui é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescenta, e como acrescenta? Basta cada dia o seu mal. João capítulo 16, versículo 33 somente. João 16, vamos acelerar. 16, 33. Jesus diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenha o quê? Jesus estava anunciando a sua morte para os seus discípulos. Jesus anunciou para eles perseguições, tribulações. Jesus deu um comissionamento. E Jesus diz: olha, eu estou falando tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o
Aonde se concretizou a vitória de Cristo? Aonde? Na cruz. A cruz me libertou. Onde é que acabou o cativeiro de Cristo aqui sobre essa terra? Cristo foi cativo num corpo, ou não? A Bíblia diz que em tudo ele foi provado e tentado, porém sem pecado. Na sua boca não houve dor. No seu coração não houve dor. Caminhou como uma ovelha muda para o matador. Foi fácil? Claro que não. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se humilhou e se aniquilou a si mesmo. E se fez servo de todos. Jesus falou: olha, em mim tereis paz. No meu modelo tereis paz. Nos meus exemplos tereis paz. No mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? O que temos tido? O que tem nos dominado? A paz de Cristo ou as aflições do mundo? O que tem nos atingido em cheio? Quando nós temos a paz de Cristo, irmãos, as aflições apenas passam por nós. Elas tentam nos derrubar, mas não derrubam. Agora, quando nós estamos nas aflições, a paz de Cristo tenta nos ajudar, tenta nos alcançar e vai continuar tentando. Tu nunca vai encontrar Jesus oferecendo um terceiro caminho. Nunca. Ele falou: ó, tem paz em mim ou aflições do mundo. Amém? Se nós estivermos nele, as aflições virão, mas não te matarão. Jeremias, profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, capítulo 29. Nós vamos aprender que sim, Deus trabalha no cativeiro. Muitos acham que o Senhor nos tirou do cativeiro e nos levou para a terra prometida no momento da conversão. Acharam? Jeremias 29, capítulo 7 ao 14. 29, do 7 ao 14. Olha o que o Senhor, através da boca de Jeremias, aconselha o povo. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei eu. Ah, pastor, mas tem lugar que diz que o Senhor, Deus, me dará o melhor dessa terra. Aonde está escrito? Tu é judeu? Tu saiu do Egito junto com Josué e foi para a terra prometida? Pastor, a Bíblia diz que onde eu pisar a planta dos meus pés será meu por herança. Tu era das 12 tribos de Israel? Deus falou: Josué, diga ao povo que vá. Aonde esse povo entrar será deles. E se tu ler na Bíblia, onde eles entraram foi deles. Onde eles não entraram não foi. Teve lugar que eles já não foram mais, estavam cansados de lutar, não foram, não foi. Era local e único. Aonde pisarem as plantas dos teus pés será teu por possessão.
Eles têm falado, prometido e profetizado falsamente, com toda ousadia. O falso profeta tem que ser desmentido, desmascarado. Prometem coisas que o Senhor não prometeu. Eles estavam profetizando aí no meio do povo: olha, o cativeiro talvez nem exista, Babilônia talvez nem seja uma realidade, e se for vai passar rapidinho. Não vos deixe enganar. No mundo teremos sim aflições. No mundo sim estamos de passagem. A tua alma sim vale mais do que o teu corpo. A tua salvação sim vale mais do que os teus prazeres nessa terra. Que versículo eu parei? 10. Olha o que Deus fala. Porque assim diz o Senhor: certamente depois que passar 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Amém, irmãos? O cativeiro babilônico durou 70 anos. O período da graça tem se estendido por 2000 anos. Está quase acabando. Amém? Está quase acabando o cativeiro. É um cativeiro ou não é? Nós leremos depois Apocalipse 21. Isso aqui é uma prisão, meus irmãos. Por que o Senhor me colocou aqui então, pastor, nessa prisão? Porque Ele queria tratar comigo. Ele queria que os meus olhos o contemplassem. Ele queria que os teus olhos o contemplassem. Amém? Ele queria se revelar como Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus que salva, Deus que perdoa, de graça. Deus falou: olha, o povo vai retornar. Eu vou abençoar o povo. Eles serão meus e eu serei deles. Mas só depois de 70 anos. Amém? Eu vou restaurar todas as coisas. Eles vão se alegrar. Mas só depois de 70 anos. Irmãos, vida em plenitude. Alegria plena. É quando o período do gentio se cumprir. E o nosso Senhor voltar para nos buscar. Vai valer muito a pena. Olha a mensagem que o Senhor quis dizer: olha, vocês foram para um cativeiro, eu os transportei até aí. Aguente firme esses 70 anos, que quando se cumprir, vai valer a pena. Amém? Versículo 11. Por quê? Porque eu pensei os pensamentos que eu penso de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quer parar de sofrer? Quer ter vitória? Quer se sentir amado pelo Senhor? Tu vais. Amém, irmãos? O povo estava no cativeiro. Cativeiro é bom? Estava numa terra estranha. Passavam e os babilônicos diziam: oh, é um judeu. É um judeu, filho de Deus. Diz que são filhos de Deus. Olha o que eles estão passando. Ó. Estamos dominando sobre eles. Não é porque tu passa aflições que o Senhor não te ama. O sol nasceu para o justo e para o injusto. Jesus falou: olha, o sol nasce para o justo e para o injusto. Só que a Bíblia diz que o sol só vai parar de nascer para quem? Só para os justos. A Bíblia diz que o rosto do Senhor resplandecerá sobre nós, os salvos. O sol já não dará mais a sua luz. Amém, irmãos?
vai valer a pena. Aguenta mais um pouquinho. Espera no Senhor mais um pouquinho. Busca no Senhor mais um pouquinho. Crê na promessa mais um pouquinho. Versículo 16 de Jeremias. Presta atenção. Talvez você pode estar dizendo assim: pastor, eu não quero cativeiro. Eu quero ser próspero nessa terra. É isso que eu quero de Deus. Não estou dizendo tu trabalhar, estudar. Talvez ter vindo de uma família boa, já herdado algumas coisas. Eu estou falando daquilo que tu espera de Deus. Se tu diz no teu coração: pastor, se para servir a Deus, o Deus que eu quero servir tem que ser um Deus que me abençoe, que me prospere, que dê tudo certo na minha vida. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Teve gente que não foi para o cativeiro? Teve. Talvez negociaram com os babilônicos. A Bíblia diz que teve um rei que não foi, ficou lá reinando. A Babilônia invadiu e eles ficaram lá fazendo serviço sujo, oprimindo seu próprio povo. E teve um povo que também disse: não, cativeiro não, vamos ficar aqui em Israel. Mas de quem era a vontade? De quem era a vontade desse cativeiro provisório? Desse tratamento? O que será que Deus falou sobre esses que não querem aceitar o agir de Deus? O que Deus tem a dizer, meus amados, para aqueles que não entendem, não querem entender o agir de Deus? Versículo 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, para aqueles que não foram para o cativeiro: eis que eu enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, e falo-eis como figos podres, que não se podem comer, de maus que são. Persegui-lo-eis com a espada, com a fome e com a peste, e dá-lo-eis para andarem de um lado para o outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, um espanto, um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Portanto, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi, versículo 20. Agora Deus se volta novamente para aqueles que estavam no cativeiro, na vontade de Deus, entendendo o processo. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro, que eu enviei de Jerusalém para a Babilônia. Amém? Tens ouvido o Senhor? Tens entendido que quer esteja bom, quer esteja mal, o Senhor está no controle? Tens entendido que quer chova, quer não chova, o Senhor te ama? Tens entendido que comprando ou não comprando, indo ou não indo, o Senhor te ama? Irmãos, não queira estar onde o Senhor não quer que tu estejas. Não, pastor, porque senão vai vir peste, vai vir espada sobre a minha vida. Não. Abre Apocalipse capítulo 6, aí tu vai entender o que vai vir sobre a tua vida. Sobre a vida daqueles que não querem estar na vontade de Deus. Amém? Que não querem ser perseguidos. Apocalipse capítulo 6, pode abrir. Se tu acha que Deus foi severo com aqueles que não quiseram o cativeiro, por que eles foram para o cativeiro babilônico? Que lei que eles quebraram?
Por que os judeus foram para o cativeiro babilônico? Qual é a lei que eles quebraram? Eu vou ajudar vocês. Qual era a lei que regia sobre eles? Moisés. A lei de Moisés. Eles foram para o cativeiro porque quebraram a lei de Moisés, né? Sobre qual lei nós estamos? A graça. A da graça. Hebreus diz que aquele que rejeita a lei da graça será digno de muito maior castigo. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Acharam? Amém. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e também os servos e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo, é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém? Apocalipse capítulo 9, verso 4. Começou a ira, as trombetas começaram a soar. A quinta trombeta diz assim: e foi-lhes dito que não ferisse, que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Amém? Muitas pessoas nos dias de hoje buscam a morte e não buscam. E conseguem. Sem medo de errar, meus amados. Qualquer pessoa que tirou a sua vida, ela foi atormentada pelas trevas. Aqui a Bíblia diz que demônios, como gafanhotos, sairão do abismo. Quem poderá subsistir esse dia, irmãos? Só os eleitos e escolhidos e aprovados. Amém? Só uma das tormentas. Isso é para assustar? Não. É para dizer que vai valer a pena. Só ele está fora disso, irmãos. Só ele está fora dessa tormenta. 5 meses, demônios atormentando. O desespero vai ser tão grande. Igual das pessoas. Quem é que não conhece alguém que já se matou? E tu chores meio como estava desesperada aquela alma se matou. Aqueles que não aceitarem a vontade de Deus, entenderem que isso aqui é só uma passagem, é só um período, se encontrará como muitos desses. Buscarão a morte, mas não a acharão. Amém? Que loucura! Vale a pena ou não vale? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Irmãos, está quase amanhecendo. Está quase amanhecendo. Os campos já estão embranquecendo. A porta já está abrindo. O Senhor já está. Conversava com o irmão. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós estamos no topo da história. Nós conseguimos contemplar toda a história. Nós conseguimos ter a noção muito mais
plena e convicta de que o nosso Senhor, sim, dessa vez está às portas, está voltando. A figueira floresceu. Israel completou 70 anos, uma geração, essa semana passada, dia 14. Dia 14 de maio, a figueira floresceu. Israel voltou a ser uma nação, mas não uma nação qualquer, uma potência. Há 70 anos atrás era um deserto, hoje é exportador de flores e frutas cítricas. Há 70 anos atrás, Israel era composto de camponeses. Hoje as maiores tecnologias do mundo saem de lá. O Senhor é fiel na sua promessa ou não é? Apocalipse capítulo 21. Vamos à parte boa, a parte que nos interessa. Apocalipse 21. O bicho foi pegando aqui na terra. Amém? Às vezes fala, o bicho está pegando, está nada. O bicho vai pegar nessa época, meus amados. Apocalipse 21. João escreve assim: depois de tudo acontecido, ele diz: eu vi Deus mudando o cativeiro da sua criação. Glória a Deus. Assim como foi com Jó, meus amados. Amém? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmãos, se nós contemplarmos o mundo criado, a criação, a terra, o planeta, ele é maravilhoso? Sim ou não? É maravilhoso. A tua segunda habitação será muito melhor. Eu gosto do meu corpo, me dou bem com ele, mas o outro será muito melhor. Amém? A tua alma, a minha alma habitará num outro corpo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, esse que tu olha para cima e vê, e a primeira terra, essa que tu vive, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, adornada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia: será que, eis aqui, o tabernáculo de Deus com os homens. É aqui que eles me verão, pois aqui com eles habitarei, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4, leia comigo. E quando passar o céu e a terra, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Nesse dia não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque aí sim as primeiras coisas já são passadas. É por isso que tu ainda chora. É por isso que ainda dói. É por isso que os teus olhos ainda contemplam injustiças. É por isso que ainda vemos crianças morrer de fome na África. É por isso que ainda vemos pessoas olhando para o necessitado e virando o rosto, como se não fosse com ele. É por isso. É por isso que ainda oprimimos aquele que amamos. Conseguimos oprimir nossa esposa. Imagina os outros como são oprimidos por nós. Amém, irmãos? Isso vai continuar até quando, pastor? Até vir novo céu e nova terra. Eu vou esperar. Vai valer a pena. Vale a pena.
Largar pai, mãe, irmã, marido. Vale a pena dizer não para o pai e para a mãe, para estar aqui. Eu me alegro quando eu vejo esses jovens aqui, há 14, 15 anos aqui. Vale a pena. Amém? Uma coroa de glória nos está proposta. Apocalipse 22:10. E disse-me, o anjo disse a João: não celes as profecias, as palavras dessa profecia, deste livro. Não esconda essas profecias, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça ainda injustiça. Aproveite, vai acabar. Quem está sujo, se suje ainda. Aproveite. Mas quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja ainda mais santificado. Eis que cedo venho, diz o Senhor, e o meu galardão e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Amém. Creia, meus amados. Creia que o Senhor vem e na sua mão está a sua recompensa. É santo, se santifique ainda mais. O Senhor te separou, se separe ainda mais. O tempo que nós ainda temos nesse cativeiro chamado corpo humano, temos mais uma vez, nos deparamos mais uma vez com duas opções: ou para se sujar mais, ou para se limpar mais. Agora o galardão, a recompensa será segundo as nossas obras. Que obras? De santificação ou de rebeldia ao Senhor. Jeremias 31, para encerrarmos. Vai que tu acha que essa promessa não vai acontecer, está ultrapassado, o Senhor mudou de ideia. Vai se preparando em teu lugar, logo vamos orar. Logo eu vou te convidar para vir à frente e receber uma oração, segundo a tua necessidade. Versículo 35 do capítulo 31 de Jeremias, assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. O Senhor que fende o mar e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados as profundidades da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. A única maneira, meus amados, de Jesus não retornar é se tu conseguir medir daqui até no céu e daqui até as profundezas da terra. Consegue? Alguém consegue? Alguém já conseguiu? Então Jesus vai voltar. Deus falou: olha, eu só não voltarei, eu só não manterei a minha promessa se eu deixar de ser Deus. No livro de Jó diz que Deus mediu a terra, irmãos, com a palma da sua mão. Deus esquadrinhou. É esse Deus que tu crê? O Deus criador de coisas impossíveis, de coisas maravilhosíssimas que não compreendemos. Olha tudo que a nação de Israel passou. E Deus diz: olha, diz para eles que eles não vão deixar de ser povo, a não ser que eu deixe de ser Deus.
Satanás vem, irmãos, toda a história tentando destruir Israel. Conseguiu? Conseguiu? Passou 1900 anos quase comemorando, talvez. Não existe mais nação de Israel, não existe mais, mas a semente estava lá. E a semente germinou. Amém? Israel voltou a ser um país há 70 anos atrás, porque Deus não deixou de ser Deus. Está demorando 2000 anos para ele voltar, mas ele vai voltar, porque Deus não deixou de ser Deus. É impossível medir a sua grandeza. E a sua fidelidade, irmãos, nos é oferecida nessa noite. Amém?